Amém. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está conosco. Convido você que está aqui conosco a se assentar. Uma alegria, como já foi dito, estarmos novamente juntos. Cremos que no tempo do Senhor nós poderemos estar todos juntos. Essa será uma alegria maravilhosa. Convido você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Vamos orar? Querido Pai, nós te bendizemos, te agradecemos. Adoramos o teu nome e reconhecemos que tu és grande e que tudo vem de ti, tudo existe pelo Senhor e para o Senhor. Nós reconhecemos também a tua presença viva no nosso meio, Deus. Nós reconhecemos o envolvimento do teu amor e a visitação do teu Espírito Santo. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz como verdadeiro, eficaz. Nós reconhecemos que o Senhor Jesus não ficou naquela cruz, mas que ressuscitou, que está vivo e que está aqui junto de nós. E nós também, Pai, cremos que a tua palavra é verdadeira. Por isso te pedimos, Senhor, abra a nossa mente, o nosso entendimento, toca o nosso coração com a tua palavra. E a tua palavra que é viva e eficaz, que faz o discernimento da nossa vida e que nos toca no mais profundo do nosso ser, venha trabalhando a nossa vida de dentro para fora. E nos transforme, Senhor, e traga renovação para a nossa vida. Para a glória do teu nome, para a bênção da nossa vida e da tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro ao Senhor para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Você já se perguntou por que você está aqui nessa manhã? Você que está conectado com a gente pela internet, já se perguntou por que você está aí onde está vivo nessa manhã? Possivelmente você responderá, porque Deus quis, não é verdade? Talvez nós respondamos para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, como foi orado já nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Agora a pergunta é, nós realmente acreditamos nisso? Essa é a pergunta. Nós realmente acreditamos que nós estamos aqui porque Deus quis e que nós estamos aqui para glorificar a Deus? Bom, uma igreja pode viver para a sua própria glória, para a glória dos homens, para a glória do mundo, mas a sua vocação é viver para a glória de Deus. Eu e você, nós podemos viver para a nossa própria glória, para a glória das pessoas, para a glória do mundo. Mas a nossa vocação, minha e sua, você que nos ouve, é viver para a glória de Deus.
Por isso a nossa meditação nessa manhã é tudo para Ele. Tudo para Ele. Tudo para Ele. Nossas vidas para a glória de Deus. O retorno desse culto presencial para a glória de Deus. A nossa igreja, a nossa família para a glória de Deus. A nossa vida para a glória de Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Na quinta-feira, estávamos aqui preparando esse ambiente, trabalhando nessas cadeiras, deixando tudo adequado, durante a semana, pensando, indo atrás do que precisava, e o que ficava no nosso coração, assim, a gente que estava mexendo com isso é para a glória de Deus. Ontem à tarde, vim aqui à igreja, e entrei nesse templo, e algo tocou profundamente o meu coração, pensando, Senhor, amanhã a tua igreja estará aqui, parte da tua igreja estará aqui. Eu confesso, irmãos, talvez nós estamos aqui em 15 pessoas, mas parece que esse templo está cheio. Talvez Deus fez a gente parar um pouco para a gente perceber o que realmente importa, o que é essencial, e que muitas vezes a gente deixa escapar na correria do dia a dia. E era isso que ficava no nosso coração, tudo para a glória de Deus. Agora, a pergunta é, o que é viver para a glória de Deus? Porque parece que é uma coisa muito complicada, não é? Parece que é uma coisa inatingível. E a gente lê na palavra de Deus que Deus nunca pede para nós algo que nós não possamos oferecer a Ele. Aquilo que a gente não podia oferecer, Ele ofereceu. O seu Filho Jesus para pagar o preço dos nossos pecados naquela cruz e nos tornar limpos, purificados, aceitáveis na presença dEle, habitados pelo seu Espírito, para que capacitados pudéssemos responder a Ele segundo a sua vontade. Viver para a glória de Deus é viver no domínio de Deus. Viver para a sua satisfação, para a sua alegria, é cumprir a sua vontade. O deleite de Deus, a alegria de Deus, é ver a imagem do seu Filho Jesus impressa na vida de cada um de nós. De maneira que a imagem de Jesus em nós, e a pessoa dele habitando a nossa vida, vá transformando os nossos pensamentos, vá redimindo as nossas emoções, vá transformando a maneira como a gente vê a vida, como nós vemos a nós mesmos, como nós vemos o Senhor, como nós vemos o outro, vai transformando a nossa ação, as nossas atitudes práticas, desde as mais pequeninas, dentro da nossa casa, no dia a dia, como falarmos uns com os outros, como olharmos uns aos outros, como guardarmos um cone de chocolate para comermos com a nossa esposa. Eu não guardava, irmãos. Jesus está trabalhando isso no meu coração. Sério. Ganhei um cone de brigadeiro da minha irmã mais nova essa semana. A hora que eu peguei para soltar a fitinha, veio ao meu coração: guarde para comer com a mulher da sua juventude. Ó. E aí aquilo alegrou a minha vida e a vida da minha esposa. Sabe essas pequenas coisas? Que a gente vai vivendo segundo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque o propósito da vida, preste atenção em mim, você está olhando para mim? Você que está aí, nos acompanhando pela internet, olhe para mim, vou falar igual o pastor Messias agora. Olhe para mim. O propósito da vida é ver Deus. É ver Deus. E permitir a Ele que nos traga de volta aquela antiga submissão a Ele, que o primeiro homem e a primeira mulher gozavam no jardim, quando na viração do dia o seu Senhor vinha ter com eles, e eles estavam na posição de obediência à vontade de Deus, sem precisar fingir e se esconder. Esse texto e essa carta de Paulo aos Romanos é a peça teológica, espiritual mais profunda do apóstolo Paulo. Dos capítulos 1 ao capítulo 11 que nós lemos aqui e que fecham
o tratado teológico de Paulo nessa carta, depois ele passa a trabalhar as aplicações práticas do que ele tratou, dos capítulos 1 a 11, ele demonstrou passo a passo como Deus revelou a maneira como ele justifica os pecadores, como o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos justificados por Ele, como nós nos unimos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição, como se vive a vida cristã, não debaixo do peso da lei, mas na liberdade, na direção e no domínio do Espírito Santo, e como Deus pretende incorporar a plenitude de Israel e a plenitude dos gentios, ou seja, todo ser vivente em sua nova comunidade. É um resumo do Evangelho, da palavra da salvação de Deus, que olha para o pecador e que quer resgatá-lo e trazer de volta para Ele, para que o pecador olhe para Ele e para que o pecador se submeta à sua vontade, que é o melhor para a vida da sua criação, dos seus filhos, para mim e para você. Nós, meu irmão e minha irmã, nós, Igreja de Jesus, temos essa mensagem. Sabe por que nós temos essa mensagem? Não porque nós somos bonzinhos, ou porque nós fomos bons o suficientes, ou porque nós aprendemos ela. Mas nós temos essa mensagem, o Evangelho, e uma mensagem que é uma pessoa, o Senhor Jesus, e a obra que Ele realizou. Nós temos essa mensagem, o Evangelho, porque nós fomos alcançados por ela. Depois disso, depois de contar tudo isso aos romanos, o apóstolo Paulo parece que meio ofegante, com a sua mente no limite, com a sua inteligência humilhada e com o seu coração derramado, e rompe com um hino de louvor, que é esse que nós lemos, e que é tão conhecido e tão lindo, porque análise, pregação, argumentos teológicos têm que dar lugar à adoração. Porque, como alguém lá na antiguidade já disse, antigamente teologia era vista como união com Deus em oração. A gente pensa que teologia é coisa de gente cabeçona, né? É coisa de gente que lê o dia inteiro e que só sabe pensar cognitivamente a fé. Mas lá atrás, teologia era união com Deus em oração. E dessa união com Deus em oração, saía o entendimento e o conhecimento do caráter de Deus e da vontade de Deus para o seu povo. Porque isso é teologia. É entender quem Deus é naquilo que Ele quis se revelar. E a sua vontade naquilo que Ele nos deu na Bíblia. E fazer o quê? Compartilhar. E Paulo, então, entende que falar de Deus é adorar a Deus. E aí ele para e começa a dizer, como são insondáveis os seus juízos? Ou seja, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus decide. Irmãos, nós não entendemos. O Senhor mesmo disse que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Nós não conseguimos investigar a mente de Deus. Você já foi surpreendido por Deus? De falar assim, eu nunca imaginei que Deus faria isso. Já aconteceu isso na sua vida? Pois é, isso acontece na minha vida direto. Inclusive na sexta-feira, aconteceu isso na minha vida. Por quê? Porque o Senhor é insondável nos seus juízos. E Ele é também inescrutável nos seus caminhos, ou seja, naquilo que Ele faz, como Ele faz e aonde Ele vai, em quem Ele toca, no alcance, na amplitude que tem as suas ações, como Ele quer fazer. Por isso, por exemplo, quando Jesus chegava para a mulher pega em adultério diante daqueles que queriam apedrejá-la e diz, mulher, se ninguém te condenou porque todos eles têm pecado, muito menos eu te condeno, vai e não peques mais. As pessoas não entendiam mais como ela tinha que morrer. Ou quando Jesus senta na mesa da casa do publicano Zaqueu,
E todo mundo dizia: esse homem não merece ser visitado por um representante de Deus. E no caso ali em Jesus, o próprio Deus. E Deus estava falando: eu não tenho nada a ver com a sua expectativa, eu visito quem eu quero, eu toco quem eu quero, eu faço como eu quero, eu alcanço onde eu quero, eu vou onde eu quero, e eu faço, eu realizo, e o que eu faço é estampado, e todo mundo vê. Esse é o Deus que nós servimos. Sua riqueza de sabedoria, de conhecimento, são reveladas em misericórdia. Por exemplo, nós vimos, e eu não quero polemizar aqui, mas nós vimos o exemplo de um desembargador que desqualificou um guarda lá na cidade de Santos, um policial, porque ele estava cumprindo o seu dever. Com aquela famosa maneira de pensar: você sabe com quem você está falando, não é verdade? E aí a gente percebe o quê? No mundo, quem pensa que tem um pouco mais de conhecimento e de esclarecimento faz o quê? Usa isso para querer diminuir o outro. Na realidade do Deus eterno e maravilhoso e bom que a gente tem, a sua sabedoria e o seu conhecimento, que são insondáveis, Ele revela em misericórdia. Esse é o caráter do Deus que nós servimos. Como é maravilhoso! E como é maravilhosa a salvação que Ele dá. É um presente que Ele tira do seu baú das suas grandes riquezas. E é um presente que para a gente é gratuito, mas para Ele custou. E custou caro. E custou tudo no seu Filho Jesus. Ao perceber então essa grandeza de Deus, Paulo humilha sua inteligência, Paulo se coloca no seu lugar e faz uma confissão de fé. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos repetir isso? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que existe, todas as coisas criadas, em todos os tempos, desde a eternidade para a eternidade, o Deus grande, poderoso, eterno, esse que nós cantamos e adoramos. Aquele que, como diz uma bela canção, antes que o haja luz houvesse, ele já era Deus. Aquele Deus que as suas palavras não passarão, entrou na história para criar, para sustentar, para resgatar e salvar, para redimir e transformar a sua criação através de Jesus Cristo, seu Filho, e eu e você somos parte disso. Tudo para Ele, porque tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, e tudo termina nele. Eu e você somos originados em Deus, é isso que Paulo está dizendo. Do nada Deus nos trouxe a existir, Ele sonhou com cada um de nós. Eu quero dizer algo para você, olhe para mim, você não é um acidente da história. Você foi sonhado por Deus desde antes da fundação do mundo. Você tem propósito na vida. Ele nos criou desde a eternidade, para a eternidade. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Paulo fala ainda: pois dele e por ele, se nós procedemos dele, nós vivemos por ele, através dele. Isso quer dizer que fora de Cristo não há vida na sua forma mais plena. Fora de Jesus não há vida que satisfaz. A gente funciona, não existe. A gente funciona, não vive. A gente é muito bom, pode ser muito produtivo, pode dar muito resultado, mas não vive. A gente pode agradar o outro, mas não tem satisfação no próprio coração. O equilíbrio da nossa vida, o alinhamento da nossa vida, o propósito da nossa vida, só são possíveis com um relacionamento pessoal, uma união de dependência com o Senhor. Por exemplo, Santo Agostinho falou uma coisa que eu acho extraordinária. Ele disse assim: Senhor, criaste-nos para ti mesmo. Criaste-nos para ti mesmo. E o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansamos em ti.
E aí aqui nós somos envolvidos pelo amor de Deus e sustentados por Ele, nós somos levados a declarar: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Viemos dele. Só temos vida nele. E só encontramos propósito, sentido, relevância para a nossa vida nele. Deus nos criou com o propósito de amá-lo, sermos amados por ele e assim amarmos uns aos outros. Esse é o propósito do Senhor. Que amemos a ele e que tenhamos misericórdia. Misericórdia quero e não holocaustos. Conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Não é isso que diz o profeta Oséias? Que diz o rei Davi? Que o próprio Evangelho traz para a gente e resgata isso do Antigo Testamento? Deus nos criou para Ele, para nos relacionarmos com Ele e glorificarmos a Ele. E nós glorificamos a Ele quando o obedecemos, é bem prático. Lembra que eu falei, quando a gente fala de viver tudo para Ele e de viver para a glória de Deus, parece que é uma coisa inalcançável. Mas a proposta de Deus é que a gente o ame e o obedeça. Como Jesus fez, quando orou, por exemplo, lá em João 17:1, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pai, eu estou aqui para te obedecer. E a gente aprende com Jesus a oração mais poderosa do mundo. Muitas vezes nós ficamos buscando pessoas que julgamos ser super espirituais, porque elas têm uma comunhão especial com Deus, e podem orar, e podem revelar aquilo que Deus quer para a nossa vida, mas a Bíblia revelou o que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que a gente viva sujeito à vontade dEle, e a oração mais poderosa do mundo, que você pode fazer, em qualquer lugar, em todo tempo é: seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa do mundo. A maioria das pessoas e muitos cristãos do nosso tempo vivem uma vida secularizada. Isso quer dizer o quê? Uma vida sem dimensão do sagrado, sem dimensão que a nossa vida é totalmente espiritual, em todo o tempo, em tudo que fazemos. E muitas vezes o seu estilo de vida mostra isso. São impacientes, barulhentos, desatentos para as coisas de Deus, para si mesmo, para a sua família, materialistas, são pragmáticos, vão atrás do que funciona, do que dá resultado, insensíveis, ansiosos, muitas vezes autocentrados, autossuficientes. Mas tem uma coisa, o Senhor quer que nós olhemos para Ele, porque viver e glorificar a Deus é olhar para Ele e deixarmos que Ele nos leve àquele lugar da submissão. O Senhor quer que nós olhemos para Ele, que nós nos submetamos a Ele, e que perto de Deus nós seremos contagiados por Ele. E alguém disse que quando nós mostramos claramente para o mundo, distintos e diferentes do mundo, nossos valores, padrões, estilo de vida, que Jesus vai trabalhando na nossa vida no dia a dia, é que nós apresentamos para o mundo uma alternativa radicalmente atraente, e assim nós exercemos maior influência para Jesus. Tempos atrás, eu, um presbítero dessa igreja e uma irmã dessa igreja, fomos visitar uma família. E fomos visitar essa família numa situação muito vulnerável, nesse tempo de pandemia. Uma mãe com 35 anos e 5 filhos, 37 anos, 5 filhos. Ela já é avó de uma criança de mais de ano. Estamos lá na calçada, começando a visita, entregando os mantimentos que essa irmã levantou numa rede de amigos.
E um casal de vizinhos que mora no fundo dessa família vem até a calçada e fala assim: ora com a gente, porque a gente precisa de Deus. A gente está... Ela falou, essa noite eu pensei que eu ia morrer, o meu coração acelerou, eu tinha falta de ar. E ela falou para essa irmã, que nos levou, eu e esse presbítero, nessa casa, dizendo assim: a primeira vez que eu te vi, eu percebi que Deus estava na sua vida. E aí por isso que eu estou correndo aqui para vocês. E nós oramos ali na calçada mesmo. E depois entramos, atendemos a família, falamos do Evangelho, oramos com aquela família. Esse é o lugar do crente. Sem precisar falar. As pessoas olharem e falarem: eu vi que tinha alguma coisa diferente na sua vida. E isso a gente só ganha, irmãos, no lugar da intimidade com o nosso Senhor. Só lá. No lugar da submissão e da oração mais poderosa do mundo, que é: seja feita a tua vontade. Porque viver para a glória de Deus é ter Deus como centro da vida, é viver em resposta à seguinte pergunta: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Isso é possível somente pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus, pela presença e pela ajuda do Espírito Santo. Agora eu quero perguntar para você novamente: por que você está aqui hoje? Por que você que está nos acompanhando via internet está aí hoje? O que Deus quer de nós, onde estamos nesse tempo tão desafiador que vivemos? E aqui eu encerro deixando uma tarefa, um desafio para você. Para você se colocar diante de Deus em oração e perguntar: Deus, o que tu queres de mim? E aquilo que Ele falar, aquilo que Ele te mostrar, tente colocar em frases curtas, simples e objetivas, diretas. E procure escrever isso como uma regra de vida para a sua vida durante um mês. Porque levamos um mês para firmarmos hábitos, firmarmos novas práticas. E aquilo que o Senhor falar com você, vai e obedeça, porque vai ser o melhor para a sua vida. Amém? Vamos fazer dessa canção a nossa oração nessa manhã?